Aziz, meu querido Paulo Figueiredo. Ele vai ser o relator do arcabouço fiscal no Senado. O senador faz parte da tropa de choque do governo. E eu vou trazer um ponto legal também aqui, que mostra, isso daqui é uma reportagem da Revista Oeste, os deputados federais que aprovaram o arcabouço fiscal ganharam de emenda parlamentar 3 vezes mais do que os que votaram contra. Então você vê que lá em Brasília o espírito é fisiológico, principalmente para esse centrão, esse pessoal do PP, pessoal do União Brasil, republicanos é um tapa na cara, que é um partido que tem aqui o governador do estado de São Paulo. Então quer dizer, não é a hora, Paulo, de você ter, como disse o Adriles antes, a gente vem falando isso aqui, a Geisiane também, do Tarcísio se colocar nos debates nacionais para ele ser uma liderança também em favor da liberdade de expressão e da responsabilidade fiscal? Ou ele vai ficar no gabinete dele como um tecnocrata? Agora não é a hora dele sair e se mostrar, porque não é mais período eleitoral. Pauta é liberdade. Agora são pautas de responsabilidade fiscal e de defender a liberdade das pessoas que estão no estado dele. Eu não acho que vocês devam contar com isso. Eu acho que vocês têm um governador que vai ser um governador espetacular, está sendo um bom governador, vai fazer uma boa gestão, etc, etc. São Paulo vai voar, Tarcísio é muito competente, é um cara que sabe o que tem que fazer. Eu me surpreenderia se o Tarcísio fizesse um mau governo de São Paulo. Mas acho que o que ele entende é que o papel dele é governar São Paulo e se tiver que ter uma boa relação com o governo federal, ele já deixou claro que vai ser pragmático nesse sentido. Então, não vejo no Tarcísio uma liderança política para o Brasil. Nunca vi. Então, assim como me surpreenderia se o Tarcísio fizesse um mau governo de São Paulo, me surpreenderia se o Tarcísio se tornasse uma liderança política nacional. Não tem o menor jeito. É um cara, volto a dizer, acho um craque, teria votado nele se vivesse em São Paulo. Falei para os paulistas votarem todos nele, na minha opinião. É um grande nome. Agora, liderança nacional, não vejo esse potencial no Tarcísio. Acho que ele não vai fazer marola, vai fazer o governo dele, vai fazer um bom governo e vai ficar nisso aí. Quero aproveitar então e mudar a pergunta. Quem pode articular então a direita a nível nacional? Cadê o nosso, eu sempre falei isso, cadê o nosso José Dirceu? O nosso guerrilheiro universitário que vai desde o cara de 18 anos, que nem ele pegou lá o Marighellina, né? Tem sempre alguém muito jovem e alguém muito velho perto do José Dirceu. O cara é uma barata velha. O cara sabe articular. E eu vejo exatamente o oposto no pessoal da direita aqui. Eu vejo uma direita fragmentada, muito camisa 10, fazendo discurso pontual, muito lobo solitário ali, espalhado, e não tem uma coluna vertebral, não tem alguém que junta, que concilia, que arrefece ânimos e que trabalha pautas nacionais em favor de uma dinâmica de bloco. O arcabouço fiscal foi votado por deputado do PCdoB e do PT, que tinham muitas críticas ao Lula. Eles queriam fazer um negócio muito mais voltado para o que eles chamam, né, de desenvolvimentismo, investimentos, que é gastança pública adoidada. E esse pessoal dos direitos sociais aí, mesmo criticando o arcabouço fiscal, votou junto com o Lula, por lealdade. Eu queria saber quem está articulando a lealdade entre as pessoas que se identificam com a direita, né, para o eleitor que votou neles. A lealdade ao eleitor e à pauta. Paulão. Você tem que pensar o seguinte, o Zé Dirceu, ele não é um cara qualquer. Ele é uma pessoa que tem uma boa formação. Acho que estudou direito lá na USP. Na PUC, né? Tanto faz. No caso, tanto faz. Ele estudou direito, etc. Mas depois estudou filosofia. E mais do que isso, o cara, ele foi receber formalmente treinamento de comunista. Foi lá para Cuba, receber treinamento lá do DGI. O cara passou por todo o processo de lapidação. Então, para você ter uma liderança, você precisa de formação.
brasileiro não gosta muito de estudar, né? Eu trabalho, estudar não trabalho danado. Então a direita, você é o próprio presidente Bolsonaro, não é a pessoa mais ilustrada do mundo. Não mesmo. Não é. Não conhece de política, Nada. não conhece de política internacional, você pega grandes correntes, etc, etc. Você ainda tem o Eduardo Bolsonaro, ainda conhece um pouco mais, aprofunda um pouco mais, foi lá conversar com o Olavo, mas o Jair nem dá atenção muito para as coisas que o Eduardo fala às vezes. Então, existe um amor pela tosqueira, pela coisa feita de qualquer jeito no Brasil, que precisa ser abandonada. As pessoas confundem a autenticidade do presidente Bolsonaro, que é absolutamente fantástica, e é bacana que ele seja, e eu posso atestar isso, que ele seja para o público que ele é, a pessoa simples que ele é, e a simplicidade é bacana, mas a gente não pode confundir simplicidade com tosqueira. Não é para nós queremos ser não tão sofisticados quanto o Lula, né? Mas nós queremos ser pessoas melhores, pessoas que conhecemos mais os assuntos. Pô, quanto tempo do meu dia eu passo estudando? Você não conhece os assuntos te dominam e aí você pode mergulhar num caos total, como no caso do país. Exato. Você não percebe a realidade. Exato. Mas aí também é um cálculo, né, nossos... nessa percepção da realidade. É um cálculo aí. O governo petista propositalmente coloca a grande parte da população sem o acesso a determinados assuntos para que ele consiga reinar. Então ainda tem essa coisa que você tem que colocar dentro da conta. Mas aí é perceber a realidade e manipular a realidade. Não, mas o que o Paulo está falando aqui, Paulo, e daí eu vou passar para ele concluir, mas eu sempre falo, estudante universitário que tem o viés de esquerda, ele participa do centro acadêmico, ele debate com o colega, ele é traído na chapa da extrema esquerda com a ultra extrema esquerda, ele começa a aprender contextos políticos, situações fáticas específicas e incorpora isso como experiência para a vida dele de maneira muito rica. Então ele começa a se envolver com liderança político-partidária, agremiação estudantil, ambiente universitário político de reitoria. Ele estuda o estatuto da reitoria, ele sabe quem manda no quê, se é o reitor, se é o diretor, se é o coordenador do curso. Ele começa a trabalhar, ele trabalha de maneira cínica. E é espaço, então, é a ocupação de espaço. Anos acontece mas isso é um treinamento. Isso não deixa de ser treinamento de militância e depois essa galerinha toda vai para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Ao contrário da galera da direita, que chega lá às vezes, como marinheiro de primeira viagem, chega verde. Tá cheio de deputado... Chama-se gramscismo. Eles ocuparam os espaços, ocuparam as instituições, as escolas, as universidades. A gente tá falando de lideranças. Quem são as lideranças hoje? A gente citou o nome do Tarcísio Gomes de Freitas. O Tarcísio Gomes de Freitas, ele é um filho dileto da ditadura tecnocrata militar que eventualmente não liga para a cultura. Não liga para a guerra cultural. Ah, não, isso aqui é um assunto segundo plano, eu vou ser um gestor. E quando você não liga para a guerra cultural, as pessoas sequer vencem a guerra cultural. Elas ocupam a cultura como a esquerda ocupou. Então, assim, o Bolsonaro não tem muita noção da guerra cultural, ainda de maneira tosca tem alguma noção. O Tarcísio não está nem aí para isso. O Romeu Zema não está nem aí para isso. Ou seja, essas, entre aspas, lideranças de direita foram formadas de maneira tecnocrata, não ideológica, não cultural, não intelectual. E aí você já nasce perdendo uma guerra cultural, que a falta de adversário dentro dessa guerra, no caso da direita, a esquerda domina todos os espaços. A questão é essa, ou seja, é uma entropia completa. Eu acho que, Paulo, para o Paulo concluir, que eu cortei ele também no meio. Não, o Adriles tem razão. Agora, a vantagem que a gente tem é que a esquerda também não está num momento intelectual muito grande. Eu falei que o brasileiro não gosta de estudar, mas a esquerda brasileira também não produz mais nada. A produção intelectual da esquerda brasileira é nula. A vantagem que eles têm é que, como eles ocuparam todos os espaços já, absolutamente todos os espaços, as universidades, a mídia, a cultura, a academia, principalmente a academia, a parte científica, o funcionalismo público, o judiciário e boa parte da política local. Como eles ocuparam tudo e ocuparam o imaginário brasileiro, eles estão no poder. Qual é a vantagem que a direita tinha nesse assunto? É que a produção intelectual da direita por incrível que pareça, ainda é mais pujante. A quantidade, vocês todos aqui têm cursos, eu tenho curso, a quantidade de bons cursos de direito, 5 mil alunos, cara. Isso é coisa pra caramba. É mais do que uma faculdade. Mas, Paulinho, vocês
Voltando um pouco para a pauta, especificamente falando, não tirando... Só para eu concluir esse ponto. Só para eu concluir esse ponto. Então, assim, nós temos a condição, e outra, nós temos a audiência. Quando deixam a gente falar, a gente tem audiência. Então, se a gente tiver, conseguir estudar, aprender e comunicar, que é o nosso trabalho como comunicador, nós temos uma chance. O primeiro passo que nós temos para dar é a conscientização da população do que está acontecendo. Sim. Porque senão as pessoas agem de qualquer maneira e vão para direções erradas. Isso já aconteceu com o Brasil antes. Mas, ô Paulinho, só para voltar para a pauta, ainda também nesse assunto, a questão da preparação e da guerra cultural, até nas questões técnicas, tecnocratas, a direita está levando... Ou seja, a gente acabou de aprovar o arcabouço fiscal, que toda direita, de maneira hegemônica, sabe que é um desastre. É você arrebentar as contas públicas, é você onerar o médio, micro e macro empresário com imposto de renda, é você sufocar o empreendedorismo, criar um cinturão de miséria assistida pelo Estado, que é um eleitorado assistido pelo Estado, que sempre vai votar na esquerda, e não sabe que, eventualmente, quem tirou a possibilidade de ascensão econômica dele, de ascensão de trabalho, foi essa mesma esquerda que sufocou o empreendedorismo através da gastança generalizada e da falta de investimento privado de setores exteriores. Ou seja, isso também é ideologia. Então, cadê, por exemplo, e a gente vê ao mesmo tempo gente do PL e do Republicanos votando nesse arcabouço fiscal, quer seja por burrice, o cara que recebe uma emenda parlamentar para dar uma ajudinha ali para o seu eleitorado, para voltar a ser reeleito em 2026, quer seja por compra e venda de consciências. Ou seja, e cadê as lideranças de direita no Brasil, de uma maneira ideológica também, cultural também, para estabelecer que esse arcabouço fiscal é uma bomba relógio dada por um governo de esquerda que faz isso em todos os países. Cadê o Valdemar da Costa Neto? Cadê o Tarcísio Gomes de Freitas? Cadê o próprio Jair Messias Bolsonaro falando mal, ostensivamente mal, desse arcabouço fiscal? A gente viu o Bolsonaro falando, não, a gente vai votar o arcabouço, a gente vai dar uma melhorada. Não tem que melhorar nada. Você já tem um teto de gastos que era uma coisa boa herdada do governo Temer. Aí você vai fazer uma coisa muito pior. Ah, não, mas vamos colocar alguns gatilhos para estabelecer que a gente vai ter uma gastança generalizada, mas não tanto assim. Ou seja, é uma direita desarticulada até no ponto de vista técnico, porque a ideologia pressupõe técnico. Olavo de Carvalho já dizia, a falta de ideologia, a tecnocracia já é uma ideologia em si, uma ideologia pobre, que não percebe que os meios técnicos de gerir a produção de um país, de gerir o Estado brasileiro, pode levar o Estado a um estado de comunismo, a um estado de completa ruína econômica. Eu quero aproveitar para falar que essa questão cultural, ela é o grande método da esquerda, é passar várias camadas de verniz em torno de um assunto tecnocrático. Que uma coisa boa pro país, não então, eles chamam de justiça social, redistribuição de riqueza, combate à desigualdade, eles chamam de investimentos nacionais. Eles pegam uma pauta que deveria ser, governo, gaste menos, seu bando de safado e canalha. Eu não quero o Estado cobrando mais imposto de mim. Eu quero o Estado desaparecendo gradualmente da minha vida. Eu não quero esse sócio compulsório que vive comigo do momento que eu nasci até a minha morte. A morte é tributada, sabe? Eu não quero essa porcaria. Só que, porra, eles conseguem inundar o psicológico da galera mais jovem, né? Porque é romântica, com esse papo aí, que eles descobriram que funciona. Daí, Geisiane, o pessoal não entende a dimensão do problema que é você ter uma porcaria de um tiririca lá, que teve menos votos que o Adriles no PL, e ele foi eleito pelo PL e votou a favor do arcabouço fiscal. Exatamente. O que a direita não entende... Só fazer uma pergunta para vocês. Alguém consegue me explicar o que passou no arcabouço fiscal? A gente tem, desde a questão do piso, o grande problema... Explica para o público. Eu quero agora... Cadê a minha pipoca? O grande problema do arcabouço fiscal, fora, né, ele é todo... O negócio é todo... Não, peraí, Marcão, vamos lá. Eu só vou colocar... comunicador. Eu sei, eu vou colocar... quero que vire e fale assim, explique o arcabouço, o que foi aprovado no arcabouço fiscal. Adriles, peraí, deixa eu puxar. Calma, velho. Calma. Eu consigo de maneira comunicativa. O Adriles, na aula, ele é aquele aluno. Ele acabou com o teto de gastos, que era uma crítica do Paulo Guedes. Paulo Guedes falou que o teto tem que ser retrátil. Só que ele colocou um piso de investimento também. Investimento ou gasto público. Então, quando você tem um determinado percentual, né, de arrecadação
Não, tudo bem, mas calma. Ele brinca com a arrecadação. Ele fala o seguinte: Arrecadação se o governo é imposto, tem, vale pontuar isso. a arrecadação vem do imposto que você paga. que você Contribuição, paga, é taxa, isso. O Estado não gera renda. Exato. Vamos partir desse princípio. O Estado vive do imposto que você paga. Você paga. Então, se o Estado bater determinados percentuais de arrecadação, determinados montantes de arrecadação, ele pode gastar mais. Só que ele colocou um piso de gasto. Então, esse piso é um incentivo para que o próprio Estado cobre mais imposto de você. A lógica preambular disso daí está posta desse jeito. Então, o grande problema... Todos os gatilhos que por exemplo, tem certos gatilhos. Se a Lua for quarto minguante no dia que fizerem o orçamento, aí você pode sair do teto. Se o Vasco estiver jogando a Série B, tem outras exceções. Perfeito. Tem 45 mil gatilhos. Eu comecei a ler o projeto de lei e falei assim, olha, desculpa, eu estudo economia há muito tempo, passei pelas melhores escolas de economia do mundo e digo para você, esse troço aqui é incompreensível pela sociedade brasileira. A regra antiga, o governo não pode gastar mais do que gastou no ano passado corrigido. Hoje pode. Pronto. Hoje é carta branca. Fim da discussão. Regra atual. O governo não pode gastar mais do que ele acha que vai arrecadar de acordo com a meta de déficit ou superávit que ele próprio estabelecer. Eu falo assim, isso é a mesma coisa que nada. Isso é a mesma coisa que nada. Em síntese, pode gastar mais do que arrecada. É isso, pode se endividar. Claro que pode. Essa questão. Claro que pode. Assim. O arcabouço fiscal é muito simples. O que passou? E eu digo, o mercado financeiro não entendeu essa lei. Não entendeu. A sociedade brasileira não entendeu nada do que está acontecendo. Nada. Ninguém. Nem a palavra arcabouço. Porra, que cacete de arcabouço? Ontem eu estava vendo na Oeste o Augusto lendo o dicionário. A palavra arrecadação, a população brasileira não consegue entender. Arrecadação nada mais do que todo o aparato estatal, ou seja, o judiciário, o legislativo, todo o sistema pegando dinheiro do teu bolso, que é o imposto de renda, é o imposto que você paga em cima do alimento, é o imposto em cima da propriedade, teu IPTU, IPVA, é isso que vai aumentar o imposto. A pergunta é se o deputado arrecadação é isso que é arrecadação. Isso foi um somebody love fiscal. Eu chamava isso de somebody love fiscal. Então ele, um somebody love. Porque, meu amigo, o mercado financeiro ficou felizinho, porque agora tem alguma regra fiscal em vez da PEC da gastança que teve no ano anterior. Mas na prática, se pararem para... olha, passem a mão na bunda de vocês que vocês vão perceber que tem alguém atrás. Passem a mão na bunda que vocês vão perceber que tem alguém atrás. É o comunista atrás, é o dinheiro. Claro que é um comunista atrás. Por trás de o Olavo de Carvalho dizia, atrás cuidado com a frase. Eu não vou falar a frase não, mas atrás de todo liberal tem alguma coisa implorando por outra. Isso. Mas eu gosto do liberal é camisinha de comunista. Eu acho mais bonitinha. Liberal é camisinha de comunista. Então os caras não perceberam que foi um somebody love pro governo gastar o que ele quiser. Exatamente. Perfeito. E com essa toada... Por isso que eu falei com que a era nossa pro povo querida entender, simplificação. gastar mais que arrecada. Perfeito. É que às vezes a gente fica pensando... A gente tem que sair, né? A gente tem que olhar o big picture para poder passar para eles o que significa tudo isso. Porque a tecnocracia é método também, né? O discurso tecnocrático é só um método para você enfiar a goela abaixo. O povo entendeu o seguinte, monte de lixo. Arcabouço fiscal é gastar mais do que você arrecada. Quando vem um investidor e fala que você é inadimplente, ou seja, você não paga as suas dívidas, o que o investidor faz? Foge. Aí quando o investidor foge do Brasil, acaba emprego. Quando o empreendedor fica de saco cheio de pagar imposto, ele deixa de empreender. E quando o empreendedor, o empresário, o dono do mercado, o dono da padaria, fecha o negócio, acaba emprego. Aí fica só o dinheirinho do Estado recolhendo imposto de macro e micro empreendedor, dando dinheiro para a Bolsa Pobreza e o cara achando que aquele dinheiro que vai sustentar ele faz com que ele vote nele, sendo que ele não sabe que quem tirou o emprego dele, a possibilidade de ascensão econômica, foi esse arcabouço fiscal feito por um governo de esquerda que faz isso no Brasil e em qualquer país do mundo. Expliquei pro povão. Falando em